nós encontramos vários relatos do encontro de Jesus com diferentes pessoas. Podemos citar o encontro de Jesus com a mulher junto ao poço, a mulher samaritana. Podemos citar o encontro de Jesus com Nicodemos e vários outros. Nesses encontros nós vemos a demonstração do amor de Jesus para com essas pessoas. Nós vemos mudança, nós vemos transformação. E Jesus faz isso quando Ele nos encontra nas nossas vidas. Nesse momento nós iremos cantar uma música que vai falar justamente sobre esse tema. E que essa música fale ao coração de cada um de vocês. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Irmãos, esse é o coral Mercy. Coral Mercy.
significa misericórdia. Por que nós escolhemos esse nome? Porque esse nome reflete a condição de todos nós. Fomos todos alcançados pela misericórdia de Cristo. O Coral Mercy é composto pelos membros do distrito de Fátima do Sul. Porque nós temos o Elisvaldo aqui de Vicentina, temos irmãos do Centro Educacional e é um coral distrital. O nosso propósito como coral é envolver os membros da nossa igreja na missão de exaltar o nome de Cristo através da música. Nós temos nós trabalhamos com 3 naipes. Nós temos os sopranos, os tenores e os contraltos. Nos sopranos nós temos a irmã Marlene, dá um chanceler, Marlene. Nós temos a Bia, a Isadora, a Manu, Duda, temos a Brenda, a Eunice e a Sueli. Agora, apresentando aqui para vocês os tenores, nós temos o Elisvaldo, que é aqui da casa. Dá um tchauzinho, Elisvaldo, talvez os irmãos não me conheçam. Nós temos o Luquinhas. Por que Luquinhas? Porque nós temos o Lucas. O Renato. Nós temos também o irmão José Rodrigues, mais conhecido para nós como Zé. Nós temos o Adélio e o Ivo. Temos também o Otávio, que não pode estar conosco essa noite. Agora, apresentando para vocês o melhor naipe. Brincadeira. Nós temos a Késia, a Sheila Lima, tá? Sheila Lima. Nós temos a Fernanda. Nós temos a Sheila, a Lourdes, a Gilmara, Melissa e eu quero que vos falo. Falta ninguém, né? Bom, sejam todos bem-vindos a esse programa, que o nome do Senhor possa ser exaltado através da nossa música e também do seu louvor ao Senhor. Isso me encontrou, mas é longe.
reunimos para ensaiar, para melhor educar nossas vozes, para louvar o nosso Deus. E quando cantamos hinos, nós adoramos o nosso Deus. E são em momentos assim que nós levantamos as nossas mãos e entregamos nosso coração em adoração a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Neste momento nós vamos cantar o hino Momentos Assim. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor. De Deus, boa noite. Boa noite. Gostaram do coral? Amém. Quem gostou, diga amém. Amém. Muito bem. Olha, a proposta desse coral é comover as pessoas. Para que canta? Você canta, original? Vai cantar, entra no coral. Você é convidado, irmão. Se quiser participar do coral, os ensaios acontecem às sextas-feiras, às 7h30 da noite. E é uma bênção.
né? A gente vê os jovens, conversar com ontem, alguns pais me procuram e falam, pastor, é outra coisa. Os meninos estão envolvidos, estão felizes. E eles têm prazer de estar junto, louvando ao Senhor. O coral está completando, vai completar 2 meses. Completou 2 meses já? Já, né? 2 meses. Pode baixar um pouquinho aqui, meu amigo. Está dando o microfoninho aqui. Pode baixar isso, tá bom. E todo mundo é convidado. Tá? Aqui só tem o Elisvaldo, né? O Valdir e a Marisa deram uma ensaiada, mas estou orando por ti, tá, Valdir? É que a Marisa se acidentou, né? Mas se tudo der certo, eles também vão participar. E se você quiser participar, vai lá, participe. Pastor, alguém aqui pode? É só jovem? Não, todo mundo pode. Maria Vitória aí, o Guilherme, o Léo, o Carlos, em casa dormindo sexta-feira à noite. Lá pensar, irmão. Fica ou não fica dormindo, Sandra? Fica, não fica? Tô dormindo. Vamos lá participar do movimento jovem. Nós estamos planejando muitas coisas boas para os jovens no distrito, mas a música ela tem um poder transformador, o poder de alcançar pessoas que são tímidas, pessoas que são introvertidas. Entra ali no coral, começa a cantar, daqui a pouco está falando aqui na frente. Vocês viram a Gilmara? Não falou tão bonitinho a Gilmara? Sexta-feira foi uma luta para ela aceitar para falar, falou tão bonito, né? Coral para Maurício, o pastor conta mesmo, na frente de todo mundo. Eu não estou guardando dinheiro, eu guardo essa igreja. Conta mesmo. Eu estou muito feliz. Obrigado à igreja por ter recebido o coral nessa noite de louvor a Jesus. Nós servimos a um Deus que é poderoso. E esse Deus tem o poder de transformar a nossa vida. Bem. E essa transformação que Jesus promove na vida do ser humano, não existe outro ser que consegue fazer. Ele consegue transformar o nosso caráter, consegue transformar a nossa maneira de pensar, ele consegue transformar as nossas atitudes, consegue transformar a nossa aparência. Jesus realiza um milagre na nossa vida. Além do poder transformador, ele tem o poder da cura, do milagre em cada um de nós. E ao olhar para a Bíblia, nós encontramos vários momentos em que Cristo modelou o ser humano. De que forma? Quando ele cura alguém da lepra, ele está tirando a doença e colocando a carne sã. Quando ele arruma, modela as pernas do paralítico, ele não conseguia mais andar. Então Jesus tinha esse poder de transformar as pessoas. Tinha não, Jesus tem esse poder. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós cremos em milagres. Diga amém por isso. Amém. Eu creio em milagres. Creio que Jesus, creio que Deus realiza milagres entre nós até hoje. Amém? Amém. Não de maneira exagerada, como o mundo mostra por aí, aqueles milagres, aquelas coisas. Eu fico com medo, às vezes, eu vejo o diabo mais dentro da igreja do que a manifestação de Deus na igreja. Nós adventistas, nós cremos diferente. Nós cremos que Deus se manifesta entre nós e que o milagre, a cura espiritual vem primeiro do que a cura física. E tudo está no plano de Deus. Então Deus tem momentos que realiza milagre, cura pessoas do câncer, cura pessoas que estão no hospital. Mas o maior milagre que existe é Jesus salvar a nossa vida. E se nós pudéssemos ver o que Deus tem feito em nossa vida dia a dia, nós poderíamos entender que de fato nós somos um milagre. Quantos livramentos o Senhor nos tem nos dado? Eu fico, às vezes, quando eu leio os evangelhos, me dá uma vontade de ter sido algum daqueles personagens que ali são citados, que tiveram a oportunidade de ver a Jesus, ouvir a voz de Jesus. Já pensou? Assistir o sermão da montanha? Ou em algum momento Jesus para contar uma parábola e você está ali ouvindo Jesus falar? Quando Deus criou o mundo, em tudo Ele usou a palavra. E é assim tudo que Deus prepara para o homem através do quê? Da palavra. Mas quando chegou o momento de criar o homem, Ele usa as suas mãos. E aí Ele coloca as suas mãos no pó da terra. E Ele modela ali o boneco Adão. E sopra nas narizes daquele boneco o fôlego de vida. E o Adão passa a ser uma alma vivente. A criação do ser humano é um aspecto totalmente diferente da criação
pois é o único momento que o Deus do universo, Deus Todo-Poderoso, Ele modela ao ser humano a sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado, essa imagem, ela perde a sua essência, que é a essência de Deus. E a imagem do ser humano agora ela começa a ser diferente. O ser humano começa a envelhecer. Por isso que alguns começam a ter cabelos brancos. Tem alguém que tem cabelo branco? Eu tenho. Eu não tenho. Eu não nem cabelo. Era preto, né? Aí ficou branco e agora nem cabelo dá tempo direito, né? Eu não tinha tantos cabelos brancos não, mas esse ano 2025 tá muito alguém, mas tá muito. Fala que nem minha avó, tá um tufo aqui, outro tufo aqui, e um monte espalhado. Branqueando o cabelo. E aí vem as dores, né? A morte, as doenças, tudo entraram. E aí desfigurou aquele ser humano que Deus modelou aonde? No jardim. E hoje, para que nós possamos, de fato, sermos modelados novamente, remodelados pelo Senhor, nós precisamos ter fé. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele realizou muitos milagres, mas sempre nos milagres de Cristo existia uma frase que diz assim: a tua fé. Hoje o milagre, a remodelação que Cristo quer fazer na nossa vida, Ele pode. Mas você tem que deixar e você precisa acreditar que Ele pode fazer. Quero ler o texto bíblico com você nessa noite. Você trouxe a sua Bíblia, abra o livro de Marcos, no capítulo 10. Pode ser a sua Bíblia digital, se você estiver no celular, ou a sua Bíblia física, mas abra. Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Lá nós vamos encontrar o texto. Nós vamos meditar nessa noite, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que o torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Que coisa espetacular! Anos de cegueira à beira da estrada. O texto bíblico descreveu Bartimeu como sendo o quê? Um cego mendigo. Era alguém que havia sido abandonado por sua família, pois a lepra, a cegueira, a deficiência física na época era símbolo de maldição. E quando alguém era tido como amaldiçoado, era tirado do seio da sua família e era abandonado. O leproso ia para os campos dos leprosos. Os paralíticos eram lançados nos cantos da cidade, assim como os cegos.
cego e mendigo. Só que Bartimeu só teve uma oportunidade de ser remodelado. E ele soube que Jesus estava passando ali. Que Jesus é esse? A fama de Jesus já percorria aquela região. E ele começa a gritar: Jesus, filho de... tenha misericórdia. E o povo quieta a boca. Não é assim que a gente faz quando a gente quer ouvir uma coisa, você está assistindo televisão, os netos, os filhos, começa a conversar, às vezes, não é assim que a gente faz? Tem que ficar quieto. E aí, parecendo um menino birrento, mas não como um menino birrento, alguém desesperado pelo milagre, ele grita mais. Quanto mais o povo fala, não grita, ele grita mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E o povo não queria que ele gritasse. Mas chegou um momento que o clamor dele foi ouvido pelo mestre. E ao esse clamor ser ouvido pelo mestre, Jesus parou. Jesus parou. O clamor de Bartimeu foi ouvido por Jesus. Você não diz amém por isso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Rapaz, Jesus parou. Você já andou no meio da multidão? Quem já andou com a multidão aqui? Eu já andei com a multidão. Fui para uns eventos da igreja que lá tinha 2.000 pessoas. Lembro que uma vez no Canindézinho, em São Paulo, tinha quase 5.000 pessoas. E na hora de sair, você não manda, né? Você é levado. Quem já morou em São Paulo sabe que você andar de metrô é daquele jeito. Você não anda, você vai ficar parado lá, irmão. Você vai chegar, você vai entrar dentro do metrô, fica tranquilo. Não precisa você se mexer. Você entra lá e fica aqui, ó, o povo te carrega. Você sabe que não, você está lá dentro. Se você vacilar, você desce na estação errada. Você desce com eles. Então você andar com a multidão significa que se você alguém parar, traz todo mundo lá para nem engavetamento, para andar de carro. E Jesus ele falou assim: para. Então chama ele. E aqueles que diziam: fica calado, agora começa a dizer assim: levanta, vai lá, tenha bom ânimo, você se anime, fique alegre, pois ele te chama. E quando chamou Jesus ao Bartimeu, fez uma pergunta, e uma pergunta que eu creio que todos nós queríamos ter a oportunidade de fazer pessoalmente para Jesus, ouvir de Jesus, perdão. A pergunta que Jesus fez foi a seguinte: o que você quer que eu faça? E Jesus tinha esse costume, irmão. Sabe por quê? Quando foi para o centurião, foi da mesma maneira. O centurião chegou até ele e falou assim: sim, mas o que você quer que eu faça? É isso assim, então tá bom, está resolvido. O que você quer que eu faça, Bartimeu? E era mendigo, passava fome, não tinha riqueza. Ele falou assim: eu quero R$1 milhão. Quero $1 milhão. $1 milhão de euros. Me dá o máximo de ouro que o senhor puder. Senhor, eu quero ter casa, servos, eu quero ser rico. O problema do Bartimeu não era apenas que ele era cego, ele era pobre, mendigo. Só que os olhos de Bartimeu não estavam ligados nas coisas da terra. Ele estava buscando algo maior, que era algo impossível ao ser humano. E ele fala assim: eu quero ver. Eu só quero ver. E Jesus fala: a tua fé te salvou. E naquele momento Bartimeu voltou o quê? A enxergar. Você não diz amém? Ele não diz glória a Deus por isso? Ele voltou a enxergar, irmãos. E sabe o que foi a primeira pessoa que ele viu? Ele abriu os olhos ali
Jesus. Hoje o Senhor nos convida a tirarmos as escamas dos nossos olhos da cegueira espiritual, onde nós conseguimos contemplar a tudo menos a Cristo. Hoje o desejo do coração meu e o Senhor deve dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. E se não estiver, você deve clamar ao Senhor nessa noite para dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, igual a vida debaixo do meu estado. Você deve clamar semelhante abaixo de meu: Jesus, Filho de Davi, tem o que? Misericórdia de mim. Não seja autossuficiente, se renda a Jesus Cristo. Suplique que Jesus opere um milagre, que Jesus modele o seu coração, que Jesus modele a sua mente, que Jesus modele os seus olhos, os seus lábios, que Ele cure a sua deficiência que você tem no corpo, a sua necessidade física. Jesus é capaz de fazer isso. Mas antes de Bartimeu receber o milagre, a pergunta que todos nós queremos ouvir de Jesus: o que quer que tu faças? Ele clamou: Jesus, Filho de, tenha misericórdia de mim. Nós queremos o milagre, mas nós não temos e não buscamos aquele que realiza o milagre. Aí reclamamos que Deus abençoa mais os outros do que a mim. Mas você não busca. Hoje é o dia, irmãos, de nós clamarmos ao Senhor, para que o Senhor modele e transforme a nossa vida. Eu quero contar uma história para vocês. Você sabe que eu gosto de história. Eu tenho história para contar, hein? Eu estava na cidade de Cruz das Almas. O nome é estranho, né? Já passou lá nessa. Eu passei a primeira vez em Cruz das Almas, era à noite. Aí, como ela falou, aqui é Cruz das Almas. Eu olhei pela cidade de noite, foi misericórdia. Senhor, me tira daqui, Senhor. Acelera, meu irmão, acelera, pisa fundo. Não, a cidade é boa. Eu falei: mas o nome não. Na dúvida, vamos embora. Eu estava no colégio. O pastor Moisés já descansou no Senhor, era distrital lá. O pastor Moisés foi até o seminário e perguntou se alguns dos estudantes, se alguém gostaria de fazer a segunda geração, uma segunda geração lá nas igrejas, que ele estava com um projeto. Eu falei: eu vou. Aí foi eu, André, Rosevan, Carlson, pastor Carlson e o Murilo, os nascidos. E eu fui para a igreja da Ana Rosa, que era o interior do interior do interior de Cruz das Almas. Era na cidade, depois era um bairro assim bem perigoso, população de pessoas pobres. E lá eu comecei a fazer a semana. E tinha muitos jovens, os irmãos, o pessoal baiano é muito acolhedor. Era uma festa. E foi no meu primeiro ano. Foi no primeiro ano, amor? Foi no primeiro ano. E foi a primeira vez que a igreja me chamou de pastor. Acredita? Pastor! Aí eu já tinha recebido orientação lá no seminário. Vou chamar você de pastor, meu amigo, ouça e atenda o pastor. Aí meu coração queimou de alegria. O pastor, oh, glória! Fiz a semana de oração ali e nós tivemos ali alguns batismos durante a semana. E eu, quando foi no domingo, ia ser o último batismo, e tinha um camarada chamado Sandoval e a Lucilene, que era a irmã do Buiú, e ela só podia batizar com autorização dos pais. Então o pai e a mãe só voltavam no final de semana, porque trabalhavam fora na fazenda. E aí fomos lá preencher a ficha dela. E no sábado à tarde eu fui visitar o Sandoval. E antes de eu visitar, fui visitar ele com o cuidado do irmão Roque. O Roque faleceu também, em nome de Deus, descansando no Senhor.
irmão Rock falou assim: pastor, senta aqui, deixa eu contar a história do Sandoval para o senhor. Olha, você conhece ele por esse nome aqui, né? De rua. É, de rua. É o Sandoval? É. O de rua. No domingo nós fizemos uma ação lá, na casa dele. E a casa dele era cheia de bicho. E tiramos o bicho da casa dele. E eu tirava aquele lixo e eu falava assim: porque tanto lixo de rua. Ah, pastor, se eu te contar a história você não acredita. E eu ia lá, a irmã Márcia falou: mas tem lixo, né, irmã Márcia? Falou: ih, pastor, se eu te contar a história você não acredita. E trabalhamos a manhã inteira tirando lixo, limpando da casa dele. E ele todo feliz. Até que eu falei com o Guilherme, que era no jogo, tinha uma vez, Guilherme, tanto com os braços doendo aqui, é muito lixo aqui na casa de rua. Eu falei: pastor, se eu te contar a história, você não acredita. Chegou no dia, no sábado à tarde, sentado eu e o Rock para visitar o Sandoval. Eu falei: quem é esse homem aqui? Ah, esse aqui é o de rua, pastor. Eu falei: ah, tá, então você vai me contar a história que você falou. É, vou te contar. Então conte. Pastor, o Sandoval vivia assim, sabe? Sabe como o Sandoval vivia? O Sandoval foi diagnosticado com insanidade plena. Plena. Intratável. Sandoval andava nu, sem roupas, na rua. Fazia suas necessidades onde ele estava. Esse era o de rua. E aí o irmão Rock fez um propósito. Ele falou assim: eu vou estudar esse homem. Aí disse que toda semana pegava de rua, dava um banho, igual uma criança, colocava roupas limpas nele, se sentava com ele, estudava a Bíblia com ele, fazia 2, 3 estudos, gastava 2, 3 horas com ele ali, ele ficava quietinho. Aí acabava, ele ia embora. Ele tinha a casa dele, mas dormia na rua, nas calçadas, nos terrenos. E ele me falava e meu coração estava igual o teu aí, ó. Meu Deus. Mas pastor, isso aqui foram 3 anos trabalhando assim, como de rua. O dia que nós tiramos aquele lixo lá foi uma vitória, porque nós já vimos trabalhando com ele mais de um mês. Porque ele vai tocar, até que ele deixou nos entrar lá. Todo domingo, pegava ele, estudava com ele, dava banho, roupas novas. As pessoas tentavam prender, mas ele não ficava, fugia, dava um jeito. Uma coisa, cidade pequena, pessoal com medo. Durante 3 anos, esse sistema, semana a semana, banho, roupas novas, estudo da Bíblia. O de rua, o Sandoval, começou a recuperar a sua sanidade mental. E ele começou a se socializar novamente. E aí ele foi na semana de oração e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Eu falei: amém. O Bob me contou. Falei: vamos lá conversar com o Sandoval. Começamos a conversar. Parecia que eu conversava com um rapaz de 16, 17 anos. O Sandoval era um exímio profissional que mexia com carpintaria. Pai, 2 filhos já casados, com netos, abandonados pelos filhos, já família, pela esposa.
Aí Sandoval aceitou a visita do pastor. E a semana do ministério não deixava. Não, pastor. Não, tu ia de terno para a igreja, gravado, e falava assim, nossa, não, se eu vou lá na minha casa fazer o quê, pastor? Aquele barraco, mas não. Aí eu, não, Sandoval, ele virava as costas e ia embora. Acabava a conversa, eu falei, calma, pastor, ele é assim mesmo. Aí ele aceitou, fui visitar ele. Aí sentou eu aqui, na frente, no vou falar. Eu falei, você falou para mim ontem que você queria se batizar, nós estamos no batismo amanhã. Você quer aproveitar a oportunidade? Ele falou assim, pastor, eu vou me batizar. Mas aí vai ser daqui a 3 meses. Porque vai completar 12 meses do meu renascimento. Aí vai ser meu novo nascimento, com 12 meses. Eu falei, Sandoval, mas ninguém nasce de 12 meses não, Sandoval. Nasce de 9. Já completou 9? Foi já? E não. Foi mesmo, né, pastor? Eu vou batizar comigo. Olha, quase que eu perdi. Eu trouxe uma imagem de Sandoval. Eu vou pedir para o Will para não postar, tá? Essa história, postar. Molda-me, assim, toma minha vida em tuas mãos.
certeza que o Senhor vai mudar cada um de nós, que vai realizar um milagre na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Amado Senhor, obrigado por esta noite especial. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe através das canções. Obrigado porque a tua palavra, ao ser aberta, revelou que o Senhor almeja realizar um milagre na nossa vida. Amém. O Senhor quer perguntar para cada um de nós: o que queres que eu faça? Nos dê fé e coragem para que possamos clamar o suficiente para ouvirmos a tua voz. Amém. Para que o milagre seja realizado em nossa vida. Amém. Nós entregamos os nossos desejos, nossas necessidades em tuas mãos. Amém. Confiança que o Senhor vai operar segundo a tua vontade, pois é o melhor para nós. Amém. Mas nesta noite nós queremos sair aqui da tua casa com um grito em nosso coração, igual ao Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, que a tua graça nos alcance. Obrigado pelo privilégio que temos de cantar louvores ao teu nome. Abençoa cada irmão que ouviu o coral Mercy aqui nessa noite. Abençoa a vida desse coral, que seja somente para louvar o teu nome e alcançar o coração daqueles que estão perdidos. Amém. Transforma a nossa vida, conceda-nos a tua bênção até que Cristo volte. Pedimos isso com Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, integrante do coral do Mercy. É isso? Falei certo. E gratidão a Deus pela estada de vocês aqui. Amém? Com certeza a igreja, cada um de nós amamos aí a estada de vocês aqui e os ouvintes. Né? Professor, nós nos batizamos em setembro de 98, em grande parte, o pessoal que estão aqui teve início, a gente teve o início aqui com eles, né? Eu e Marisa. Isso, a irmã Marilene, Marlene, Gilmara, o Ivo, teve vários aí, a irmã Joana ali, ó. E louvado seja Deus a vida de vocês, pelo fato de a gente estar aqui até hoje, né? E até Cristo venha. Amém? Então, dando por encerrado, pastor, nós temos nas dependências da Igreja União dos Comuns e Velhos todos os convidados a estarem conosco aqui. Tá bem?